A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Rê veio aqui contar mais uma história missionária, né? Isso que vocês estão aprendendo sobre várias histórias missionárias. E tia veio contar uma história para vocês também. Mas antes de tia contar essa história, a tia quer deixar um versículo para vocês meditarem, tá certo? Se encontra lá em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Pega lá a Bíblia de vocês e abram a Bíblia, tá bom? Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, eu sei que vocês já conhecem bastante esse versículo, não é isso? E quem foi que falou isso? Foi Jesus. E é isso que ele quer, que a gente pregue o evangelho a todas as pessoas, tá certo? Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz por amor. Foi só por amor a mim? Ou só a você? Não, foi por amor a todas as pessoas. E o que ele quer que a gente faça? Que a gente pregue o evangelho a todas as pessoas, tá certo? E é isso que a gente deve fazer. A gente já conhece bastante esse versículo. O que a gente precisa agora todo dia é colocar ele em prática, é obedecer, fazer exatamente o que esse versículo está nos dizendo, o que Jesus nos falou através desse versículo. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Obrigada por mais essa aula de hoje. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também nos ajude a te obedecer, para que a gente possa realmente pregar o Evangelho a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E a história que a tia vai contar hoje, olha, é uma história que aconteceu mesmo, de verdade. É a história de Madugu. Madugu. E essa história aconteceu lá na África. E a tia vai começar a contar para vocês. Madugu caminhava mancando, apoiado em um pedaço de madeira, debaixo do sol quente. Ele morava num país africano chamado Libéria. A dor na perna era tanta que ele mordia os lábios. Madugu pegou uma planta, mastigou, colocou em cima da sua perna, pois a sua mãe dizia que aquela planta curava, mas não adiantou. Sua perna continuava doendo. Madugu olhou de longe e viu a casa de uns missionários, e ele sabia que eles tinham os remédios e que davam de graça. Os missionários eram cristãos e Madugu muçulmano, que é outra religião, e ele sabia que precisava ter cuidado, mas decidiu ir até lá. O machucado ardia como fogo e ele precisou parar muitas vezes para descansar, e finalmente chegou à casa dos missionários. A missionária Dona Sofia cumprimentou Madugu e o convidou para entrar. Viu o ferimento na perna dele e se ofereceu para ajudá-lo. Quer ficar aqui até que a sua perna sare? Perguntou Dona Sofia. Madugu ficou pensativo e respondeu: Vocês têm um livro que fala, não é? Oh, sim, você está perguntando sobre o livro Sem Palavras. E esta noite, o senhor Raimundo vai mostrar este livro na aula bíblica. Você quer ficar para ver? Sim, respondeu Madugu, mas preciso que alguém avise aos meus pais que vou ficar aqui até que a minha perna sare. Claro que sim, disse Dona Sofia. Quando Madugu chegou à classe, o senhor Raimundo estava com a página dourada aberta. O coração de Madugu bateu tão forte, era o livro falante. Vocês sabem quem é Deus? Deus é o Criador. Ele fez você e o ama muito. Você quer viver com ele no céu um dia? Dizia o senhor Raimundo. Mas, logo em seguida, ele mostrou uma página escura. Esta página escura nos lembra que nossos corações não estão limpos sem Jesus. Ele representa o pecado, as coisas erradas que fazemos. E o pecado não pode entrar no céu. Madugu fez uma cara de espanto e pensou: o pecado não pode entrar no céu? Quer dizer que eu não posso ir para o céu? Ele sabia que ele tinha feito muitas coisas erradas. Logo em seguida, o missionário mostrou uma página da cor vermelha.
E uma das crianças se levantou e disse o versículo: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este era apenas um dos 5 versículos que o senhor Raimundo tinha ensinado às crianças, junto com a história. E Madugu ficou surpreso, ele também queria aprender os versículos. O Senhor Jesus morreu para limpar os nossos corações, disse o senhor Raimundo. Jesus voltou para o céu e foi preparar um lugar para nós. Madugu ficou espantado, mas você disse que ele morreu. Jesus morreu, realmente, mas depois ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo no céu hoje. O missionário mostrou uma página branca. Olhem esta página, representa um coração limpo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, ele tira o seu pecado e lhe dá uma nova vida. Ele faz você ficar pronto para viver no céu um dia. Madugu queria ter um coração limpo, queria viver no céu um dia, e ele continuou pensando nisso quando se deitou naquela noite. Se eu receber Jesus, já não poderei ser muçulmano, terei de ser cristão. Quero um coração limpo como aquela página branca, dizia Madugu. Outro dia, o senhor Raimundo falou: o Senhor Jesus espera que cada um de vocês se aproximem dele, porque ele é o melhor amigo que podemos ter. Madugu não pôde mais resistir. Foi correndo para o seu quarto ali na casa dos missionários, fechou a porta, ajoelhou-se perto da cama e orou. Querido Jesus, estou pronto para recebê-lo. Por favor, venha até mim e limpe meu coração. Deixe-me ser seu amigo. Amém. Alguns dias depois, Madugu viu o livro falante sobre a mesa do missionário. Ele foi na ponta dos pés e pegou o livro nas mãos pela primeira vez. De repente, Madugu ouviu um ruído atrás de si. Ele viu, era o senhor Raimundo. Madugu se assustou e disse bem baixinho: Eu só queria segurar o livro. O missionário sorriu. Não se preocupe, só queria lhe dizer que a sua perna já está quase boa e você poderá voltar para a sua casa amanhã. Não é uma boa notícia? Amanhã? Não quero ir, disse Madugu, pois ele sabia que ao ir para casa ele não ia mais ouvir as histórias bíblicas e nem ver o livro falante. O missionário pareceu entender. Segurou o livro nas mãos, folheou e devolveu a Madugu e disse: Tome, Madugu, ele agora é seu. Você pode usar o livro para contar esta história lá em sua aldeia. Oh, muito obrigado! Exclamou Madugu. Ele não conseguia parar de sorrir. Na manhã seguinte, os missionários oraram com Madugu e se despediram dele. E o garoto foi embora para sua casa. Ao chegar em casa, sua família ficou muito feliz porque viu que a sua perna já estava boa. E os seus 3 irmãos não conseguiram esconder a curiosidade quando viram aquele livro colorido em suas mãos. O que é isso? Onde você conseguiu? Os seus irmãos perguntavam. E Madugu respondeu: Os missionários me deram este livro e ele conta uma história verdadeira. Hoje à noite eu vou contar essa história para vocês. Os irmãos de Madugu se apressaram na hora do jantar. Mal podiam esperar para ver o livro de Madugu. Você nos conta essa história agora? Então Madugu se juntou com seus irmãos e começou a contar a história do livro sem palavras, mostrando página por página e contando cada versículo. E os irmãos de Madugu se maravilharam com a história, pediu para Madugu repetir a história outra vez. E assim foi, dia após dia, durante toda a semana, Madugu repetia aquela história, até que os seus irmãos, que se chamavam Binho, Kuma e Bazu, aprenderam a história do livro sem palavras, aprenderam todos os versículos e disseram: agora cada um de nós precisa ter um livro falante colorido como o seu. Mas Madugu respondeu: não tenho outro, eu só ganhei este livro. Não tem problema, disse Binho, você pode dividir o seu livro em 4 pedaços. Ele é um livro bem grande. Não posso fazer isso. O coração de Madugu batia bem forte. Ele deu meia volta e saiu correndo. Não vou fazer isso, disse ele.
Madugu escondeu o livro sem palavras debaixo do seu cobertor no chão onde dormia. Este livro é meu, eles deram o livro para mim. Mas Madugu também se lembrou do que o senhor Raimundo tinha dito. Você pode usar este livro para contar a história em sua aldeia. Madugu ficou pensativo. O que será que Jesus quer que eu faça? Se eu cortar esse livro, o que vai acontecer? Madugu demorou para dormir e orou ao Senhor. Senhor, o que devo fazer? No outro dia, Madugu levantou bem cedinho, pegou o seu livro e a faca de caça e saiu de casa. Madugu se ajoelhou na grama alta, perto do tronco de uma velha árvore e orou. Senhor Jesus, ajude-me a querer cortar esse livro. E aí Madugu ouviu as vozes de crianças e viu que os seus irmãos estavam vindo. Oh não, pensou Madugu, por que vieram aqui logo agora? Ele olhou para os seus 3 irmãos quando pararam ali perto e ninguém disse nada. Madugu queria que eles fossem embora e ele mais uma vez orou. Senhor Jesus, ajude-me, por favor. Madugu colocou o livro sobre a parte mais plana do toco da árvore e os irmãos se aproximaram para observar. Ele então levantou com cuidado a faca, segurou por um momento, depois apertou a lâmina afiada contra as lindas páginas. O livro se partiu lentamente em 2. Madugu cortou novamente o livro falante. Havia agora 4 pedaços sobre o toco. Havia 4 pequenos livros falantes. Os irmãos de Madugu não se moveram, pareciam saber como ele se sentia. Madugu pegou um dos pedaços dos livros e deu para Binho. Outro deu para Kuma e o outro deu para Bazu. Nossa mãe pode costurar a parte de trás para juntar as páginas soltas. Ninguém sorriu. Os 3 irmãos seguraram seus livros com reverência nas mãos. O coração de Madugu lhe dizia: quem tem um coração limpo deve sentir alegria em poder compartilhar. E ele orou: Senhor Jesus, ajude-me a ficar alegre com o que fiz. Não importa que o livro seja pequeno, temos agora 4 livros que falam do Senhor, e nós 4 podemos então contar a história. Ao dizer isso, era como se o Senhor Jesus estivesse ao seu lado e lhe dissesse: muito bem, Madugu. Os irmãos de Madugu começaram a rir alegremente, agitavam seus livros e pulavam contentes. Madugu os observou por alguns instantes e logo começou também a agitar o seu livro e a pular de alegria junto com eles. Nunca havia sido tão feliz. Olha só, que história linda, não é? Vocês gostaram? Graças a Deus que tinha missionários lá na Libéria que puderam compartilhar, falar de Jesus para Madugu. E Madugu não fez diferente. Ele também compartilhou de Jesus. Depois, quando ele voltou para sua casa e falou para os seus irmãos, e ele dividiu aquele livro sem palavras com os seus irmãos, e eles compartilharam de Jesus. Então, que você também seja corajoso, assim como Madugu foi, e que você também compartilhe de Jesus para os seus colegas, para os seus amigos, seus vizinhos, tá certo? Falem de Jesus para as pessoas, tá bom? Beijo, crianças. Deus continue abençoando vocês.